Beleza, então. Vamos iniciar então a aula do dia 6 de abril de 2021. Então, nós temos programado para essa aula. Estão me escutando? Bem? Me enxergando minha tela? Sim, sim. Deixa eu botar aqui. Nós temos programado para essa aula. Nós temos. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada naquele artigo sobre dados geográficos. Na realidade, eu tinha pedido para vocês botarem até amanhã o prazo, né? Para vocês. Eu vi ali que ninguém entregou nada ainda. Pelo menos até ontem à tarde. Acho que não sairia. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre dados geográficos, mais a parte conceitual. Depois, a gente vai ver como modelar isso e a gente vai ver como fazer a implementação daí desses dados geográficos, tá? Então, o material da aula de hoje já está colocado aqui no Moodle, tá? E é importante que vocês leiam esse trabalho que eu coloquei para vocês na semana passada, porque aí vocês vão se familiarizando com alguns conceitos. Ali não teve muitas aplicações de operações geográficas, né? Mas já dá uma ideia, assim, a parte de fundamentação teórica, né? Do que significam esses dados geográficos e do sistema de informação como um todo, tá? Geográfico. Então aí vocês conseguem ter uma boa noção, assim, uma boa visão dos conceitos que a gente vai estar trabalhando hoje, né? E que a gente vai estar trabalhando também na sequência da disciplina, tá? Que mais? Eu já coloquei a nota de vocês lá no Swap, não sei se vocês chegaram a ver já ou não, da etapa um. Ah, ainda não. Tem que dar uma olhada. Tá? Dei uma olhada se. Daí o que eu levei em consideração a avaliação, tá? E aquele trabalho que vocês fizeram lá da implementação do modelo objeto relacional, certo? Então, eu fiz uma média das duas notas ali, mas foi todo mundo bem ali, tá? Que mais? Acho que é isso, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no, no material que eu disponibilizei para vocês. Então a gente vai começar a trabalhar então com banco de dados geográfico, tá? Então a ideia nessa aula de hoje a gente ver uma parte mais conceitual de como que se portam esses dados geográficos, até para vocês terem uma ideia de quando que vocês podem utilizar esse tipo de modelo, né? Então, e como que vocês podem visualizar isso dentro de um contexto, de um banco de dados, certo? Então, esse modelo geográfico, ele possui algumas características que são diferentes do modelo convencional, né? Então, por exemplo, assim, quando nós falamos no modelo convencional, os nossos dados, o que eles possuem? Eles possuem atributos, né? Que são alfanuméricos que descrevem as características, certo? Então, atributos convencionais, aquilo que vai ser campos lá, ou caracteres, ou letras e caracteres, ou uma data, ou um atributo numérico, né? Que pode ser um integer, pode ser um double precision, pode ser um time, né? Então, são atributos que a gente, devido às características deles, né? A gente viu que esses atributos são ditos convencionais. Já um banco de dados geográfico, além de ter os atributos convencionais, então ele também possui atributos que descrevem a forma daquilo que vocês estão querendo descrever, certo? Então vamos imaginar assim, que vocês têm uma, uma tabela cidades, né? Dentro dessa tabela cidades, você precisa
descrever quais são os limites dessa cidade, correto? Qual que é essa dimensão, quais são as divisas, então, assim, o espaço o limite, né, a área que essa cidade ocupa dentro da superfície terrestre. Então, você pode descrever ali, você pode ter um atributo, né, que é como se fosse um layer, né, são os limites da tua cidade. E você pode buscar dados que estão relacionados dentro desse limite, certo? Então, é uma maneira de você descrever a forma, né, um atributo que descreve uma forma de algum determinado objeto, nesse caso, cidades, certo? Também, uma outra característica então, sempre relacionado à superfície terrestre. Então, ele vai sempre me dar uma localização, né, sobre ou sob, né, no caso, associado à superfície, ou a gente pode ter dados que estão localizados, mas, por exemplo, assim, não necessariamente na superfície, tá? Que estão na, não sei como é que chama, acho que é atmosfera, né? Tá? Então, outra situação que a gente pode ter esse tipo de dado é você ter uma latitude e uma longitude. Então, por exemplo, assim, eu quero calcular qual que é a distância entre duas cidades. Então, baseado nessa latitude e nessa longitude, eu consigo ter funções que permitem que eu veja qual que é a distância entre esses dois pontos na superfície terrestre, certo? E também esses atributos podem descrever a sua validade, porque um dado pode ser válido num determinado momento, já num outro momento ele não tem mais essa validade, correto? Então, depois eu vou mostrar para vocês um exemplo ali de um banco de dados de queimadas. Então, nesse banco de dados, por exemplo, assim, eu quero saber, no ano passado, no dia de hoje, quantas queimadas existiam no Rio Grande do Sul, né? Quantos focos de incêndios. Então, isso é um dado que ele tem uma validade só naquele momento. Hoje, muito provavelmente, o número de focos de queimadas ele vai ser diferente do que era no ano passado, né? Então, aquele dado ele tem uma validade específica daquele momento, né? Então, a gente também... Isso é uma característica, né, desses dados que são dados geográficos. Então, na realidade, então, o banco de dados geográfico ele é um repositório de fenômenos do mundo real, né, que são georreferenciados. Então, a gente consegue sempre fazer uma associação à superfície da Terra, tá? Então, quando a gente fala no banco de dados geográfico, a gente tem que imaginar que ele faz parte de um sistema maior. Da mesma forma que quando você desenvolve uma aplicação lá que utiliza um banco de dados para gerenciar os dados de vocês, o banco de dados lá naquele contexto, ele é parte de um sistema maior, porque você tem lá o teu servidor, você tem os fronts, né? Você tem as APIs, né? Então você tem vários recursos, né? Ou componentes que fazem parte desse sistema. Então, quando a gente fala em dados geográficos, a gente tem que pensar da mesma forma. Que o banco de dados é um local onde você vai estar gerenciando esses dados, mas ele está dentro de um componente maior que a gente chama de sistema de informação geográfica, né? Um SIG ou um GIS, né? Que é Geographic Information System, tá? Então, olha só. Então, dentro desse SIG, o que ele é, né? Então, ele é o sistema utilizado para armazenar, analisar e manipular os dados geográficos. Então, naquele trabalho que eu deixei para vocês, um aluno meu, o Christian, ele desenvolveu um SIG, correto? Então, isso foi em 2015, se eu não me engano, tá? Então, ele desenvolveu um SIG no sentido de testar algumas características geográficas do PostGIS, que é a extensão geográfica para o Postgres, né? E também ele utilizou algumas ferramentas para montar esse contexto do SIG que acessa esses dados geográficos, tá? Então, quando a gente fala... depois eu vou mostrar para vocês ali 2 exemplos de sistemas de informações geográficas, né? Então, ele tem diversos enfoques, né? Então, você pode ter um sistema de processamento de transações, de suporte à decisão, né? Sistema de monitoramento, por exemplo, das
ele é um sistema de monitoramento. Então, como funciona aqui a arquitetura de um sistema de informação geográfica? Você vai ter uma interface com o usuário, certo? E depois você vai ter uma outra camada, que é a entrada e integração dos dados, as funções de processamento e a parte do... Correto? Não sei se para você se ficam ou não. Os números muito estranhos. Como professor? Vocês estão me Acho que deu um escutando? cortezinho a hora que tu perguntou. Não? Ficam ligando para vocês, assim, uns números estranhos Ah, de vez em quando no acontece. telefone? É. Os Acabaram de me caras ligar toda aqui hora me também. ligam os números. Daí, quando liga aí, ele acaba cortando aqui um pouco a minha... Sabe, até da Argentina, Chapecó, uma série de coisas. Daí tu atende e eles não falam nada, né? Então, olha só, dentro desse sistema, então a gente tem vários componentes, aqui são apenas alguns, tá? E esses componentes, eles vão estar acessando, né, esses dados que estão armazenados dentro do nosso banco de dados geográfico, tá? Então, você tem que imaginar que esse cara aqui, ó, esse banco de dados geográfico, ele é um merge, né, ele é uma mescla de dados convencionais com dados geográficos. Então, sempre pensar que esses dados geográficos, eles vão sempre estar associados a uma determinada forma ou localização, né, da superfície da Terra. E para a gente poder trabalhar com esses dados dessa forma, no momento que você utiliza um banco de dados geográfico, você vai ter tecnologias que permitem que você faça essas operações geográficas, certo? Então vamos pensar assim, eu quero saber quais são, vamos imaginar assim, quais são as cidades que pertencem ao Rio Grande do Sul, certo? Então eu posso botar a forma do Rio Grande do Sul dentro da superfície. Essa forma ela vai ter um conjunto de coordenadas e eu quero saber quais são os pontos que estão dentro dessa forma. Então aí eu realizo uma operação de intersecção, né? E eu posso verificar quais são os pontos que estão dentro dessa forma. Mas daí como é que eu faço isso, professor? Vocês vão ter funções específicas que permitem isso. Então, a partir do momento que você adota um modelo geográfico, você não precisa se preocupar em pensar assim, como que eu vou fazer essa intersecção para saber os pontos que estão contidos numa determinada forma, né? Então, você vai ter uma função que vai permitir que você faça isso, certo? Então, como que eu vou me preocupar? Eu preciso me preocupar, como é que eu vou calcular a distância entre dois pontos? Você vai ter uma função que permite, você passa as duas coordenadas para a função e ele te dá a distância desses dois pontos. Então, por isso que essa arquitetura geográfica, ela auxilia muito. Por quê? Porque você já tem, vamos pensar assim, recursos prontos que permitem que você realize as operações geográficas que você necessita, tá? Então, dentro desse contexto desse SIG, todos esses componentes aqui, eles podem estar utilizando esses recursos, né, desse cara aqui, desse banco geográfico, tá? Professor, mas eu não posso fazer isso no meu front? Até pode, eu acredito que deva ter algumas linguagens que têm bibliotecas específicas para isso, tá? Mas daí entra aquela questão, né? Se esse cara aqui é geográfico, né, você não precisaria pegar o dado, transformar esse dado para um tipo geométrico, por exemplo, e depois você realizar as operações no front. Você já pode instanciar essas funções que estão aqui dentro do banco geográfico e utilizar elas já, né, da forma que você deseja, tá? Então, você não precisa se preocupar com conversão, com linguagem, certo? É só você chamar elas, tá? Tá tranquilo até aí, gente? Tranquilo. Então tá. Então, assim, só lembrando alguns conceitos aqui. Então, quando a gente fala
em, em localização, né, na superfície da Terra, a gente sempre tem um sistema de coordenadas, tá? Então, esse sistema de coordenadas, ele é dado por uma latitude e por uma longitude, certo? Então, quando a gente fala latitude, é a distância em relação à linha do Equador, certo? Então, a latitude ela vai ser ou norte ou sul, certo? E quando a gente fala em longitude, é a distância em relação ao meridiano. Então, ela vai ser sempre ou leste ou oeste. Desculpa, oeste ou leste, tá? Então, nesse caso, gente, existem várias maneiras de você poder representar. Então, existem vários sistemas de coordenadas, correto? Então, a partir do momento que você vai trabalhar com o dado geográfico, ele vai sempre te indicar qual que é o sistema de coordenadas que ele está utilizando, correto? Ou qual que é o padrão de, de, de referenciamento, certo? Então, esse padrão de referenciamento, você, por exemplo, se dois sistemas vão conversar, ou se você vai integrar dados, vocês têm que estar dentro do mesmo sistema de coordenadas, certo? Ah, mas se não tiver, daí você tem que fazer uma transformação, né, para você poder trabalhar com o mesmo sistema, né, para você poder entender, né, não sei se é entender a palavra, para você poder realizar de forma correta as suas pesquisas e assim por diante, certo? Então, a latitude é a distância em linha do Equador e a longitude é a distância em relação ao meridiano, tá? Geralmente, o mais utilizado, ele é um modelo decimal, né? Que ele é positivo e negativo, certo? Então, por exemplo, se a latitude é o norte, ela vai ser positiva. Se a latitude é o sul do Equador, ela vai ser negativa. Se a longitude é o oeste, ela vai ser negativa. E se a longitude é ao leste, ela vai ser positiva. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Brasil numa imagem do globo, certo? A nossa latitude e longitude, dentro de um sistema decimal, ela seria, como que ela seria? Positiva, negativa, positiva, positiva, negativa, negativa, ou negativa, positiva. Vamos pensar latitude. Qual seria a latitude? Como seria a latitude, gente? Ela seria negativa? Negativa, né? Porque a gente está abaixo da linha do Equador, correto? Uhum. E a longitude? Deixa eu ver, acho que ela seria uma esquerda, seria negativa também. Seria negativa também. Então, se a gente for pegar aqui, ó. Viu, professor? Hum, Tu só consegue me confirmar que slide que tá? Porque eu tô com a impressão que travou a apresentação. a minha? É. A gente está nesse. Vocês estão com a minha tela? Tá mostrando a minha tela ou não? Tá mostrando, só que ainda tá no terceiro slide ou o senhor já avançou? Não, tá no 5. Então acho que. Não sei se é aí pra vocês também, mas. Acho que aqui ficou travado no terceiro. Eu tô no 5. Aqui também tá no terceiro. É. Ué. Eu vou Deixa sair e que entrar na chamada Não, então. deixa que eu vou fazer o seguinte, ó, deixa que eu vou finalizar aqui a apresentação e vou entrar de novo, ver se vai atualizar aí. Apareceu agora? Agora sim. Ai, Então vocês estavam nesse aqui, né? Isso. Tava Tá. aí, e daí não Isso. mexeu Daí mais depois não. daí eu falei dessa arquitetura do SIG. Agora vocês estão enxergando? Sim. Né? Então eu falei que a gente tem essa parte da interface, tem os componentes, né?
e daí aqui o SGPD vai estar recuperando esse do banco, certo? Daí depois eu vim para esses conceitos aqui de latitude e longitude, certo? Estão enxergando? Depois que deu a ligação, eu travou acho. de novo. Travou de novo. Eu acho que eu vou É. desligar meu celular aqui, cara. Deixa eu desligar aqui, deixa eu botar de novo. Para a apresentação. Apresentar. Tá ok aí? Estão enxergando? Então, Sim. Sim. Tá. Eu tava vendo se eu achava alguma... Aqui tem mais ou menos uma imagem. Certo? Então, se tu vai pensar dessa forma aqui, né? Aqui nós temos o Equador. Aqui, né? A gente tem o Equador, então, tudo que for acima nesse sistema, né? Ele vai ser negativo. Tudo que for abaixo, ele vai ser positivo do Equador. Se for à esquerda, ele vai ser negativo. E se for à direita, ele vai ser positivo. Mas também, então, esse é um dos sistemas de coordenadas. Mas também tu pode trabalhar, por exemplo, esse aqui ele está mostrando um sistema de coordenadas, né, que é em graus, certo? Então, esse aqui já é um outro sistema que daí você tem que ver qual que é né, como que é a estrutura desse sistema. Mas geralmente a gente pega essa questão de positivo e negativo, tá? E na parte decimal. Ou seja, a gente consegue também fazer transformações de um sistema de coordenadas para outro, tá? Certo? Então, olha só. Quando nós falamos em dado geográfico, nós temos que pensar que esse dado, né, ele possui uma dimensão espacial, certo? Então, ele pode ser em duas dimensões, certo? Pode ser linear, ou ele pode ter em três dimensões, onde ele tem uma profundidade, certo? A gente pode também armazenar esse tipo de dados dentro desse dado. E quando a gente fala em dado geográfico, certo? A gente tem que pensar o seguinte, que ele é um dado espacial, correto? Então, que ele tem uma dimensão espacial, mas também ele é georreferenciado. Então, essa é a diferença, né, entre um dado espacial e um dado geográfico. Então, na realidade, o dado geográfico ele é um dado espacial georreferenciado dentro da estrutura, dentro de uma da superfície relacionada à superfície terrestre, certo? Então, por exemplo, assim, professor, mas então eu posso armazenar dentro de um dado, de um banco de dados, um dado que não está associado a um georreferenciamento? Posso. Eu posso então armazenar um dado relacionado a um quadrado? Posso. Basta eu passar as. Na realidade, eu passo os vértices do quadrado, as posições, tá? Como se fosse uma matriz, tá? E já quando eu falo um dado geográfico, então ele é um dado espacial, porém georreferenciado, ou seja, ele possui uma localização à superfície da Terra, tá? Então ele pode ser também em duas dimensões ou três dimensões. Então quando a gente fala em dado geográfico, ele tem alguns componentes que são características dele, certo? Então ele pode ter componente convencional, pode ter componente espacial, certo? Ele pode ter um componente pictório, ele pode ter um componente temporal. Então, o que seria um componente convencional? Então, são as características que vocês viram até hoje nas disciplinas de banco de dados. Então, onde você descreve, né, através de propriedades alfanuméricas, você descreve aquele determinado objeto. Então,
Nesse caso aqui, eu estou descrevendo uma praça, né? Então, eu tenho o nome da praça, eu posso ter uma descrição, eu posso ter o tipo do componente, posso ter um código, certo? Então, são os componentes convencionais. Quando a gente fala em componente espacial, a gente está pensando, pensando na questão da forma desse componente, certo? E daí a gente pode também ter, além dessa forma, a gente pode ter a questão geográfica, tá? Então, por exemplo, a forma, nesse caso aqui, ele é um polígono fechado, onde eu estou descrevendo quais são as fronteiras, estou definindo qual que é a localização, tá? Então, eu estou descrevendo quais são os pontos dessa forma. Então, através dessa forma, eu posso, depois, associado a uma característica geográfica, eu posso verificar onde essa forma se adapta ou se insere dentro da superfície terrestre, tá? Eu posso ter um componente pictório, ou seja, eu posso ter uma imagem, né? E essa imagem, ela também pode ser georreferenciada, ou seja, cada ponto dessa imagem ele pode ser georreferenciado no caso, né, de ser uma imagem que possui características geográficas, tá? Então, por exemplo, assim, eu posso ter a imagem de Florianópolis. A gente vai ver quando nós formos trabalhar com dados raster, que a gente pode, por exemplo, assim, existem vários satélites que estão em órbita ao redor da Terra, correto? E esses satélites, a maioria das vezes, eles estão gerando informações, né? Gerando dados sobre a situação da superfície. Então, um desses dados que alguns satélites geram, que é a plataforma MODES. Então, essa plataforma MODES ele tem dois satélites, o Aqua e o Earth, tá? O Água e o Terra. Então, esses dois satélites, eles fazem a cada 15 dias, eles conseguem percorrer metade, né? Eles dão meia volta ao redor da Terra, tá? E eles geram imagens desses 15 dias. Então, eles geram imagens da refletância da superfície, correto? Então, a gente sabe que, dependendo do local onde bate a luz do Sol, ele gera um reflexo, né, dentro de uma escala, e a gente tem, dentro dessa escala, a gente sabe mais ou menos qual que é o tipo de vegetação que a gente tem ali. Então, se ele, por exemplo, se ele bate num prédio, ele gera um valor na escala. Se ele bate numa floresta, ele gera outro valor na escala. Baseado nisso, você consegue identificar que tipo de vegetação que você tem em determinados pontos da Terra. Então, como que esses dados são gerados pelo MODES? Eles geram uma imagem georreferenciada, que é uma imagem raster, que a gente vai ver depois ali, tá? Então, essa imagem a gente pode pegar e armazenar essa imagem dentro do banco de dados. Ele pode ser um arquivo TIFF georreferenciado, certo? Então, a gente grava a imagem georreferenciada e a gente consegue processar esses dados que estão lá dentro através das características geográficas, tá? E também a gente pode ter componentes temporais, certo? Então, quando a gente fala no componente temporal, ele está relativo à validade desse dado. Então, a gente pode dizer que esse dado ele é válido dentro de um determinado momento, certo? Então, ele vai ter um tempo inicial e um tempo final de validade desse dado. Então, quando a gente fala no componente temporal, a gente está pensando qual é a validade do dado, certo? Tranquilo até aí, gente? Vocês ainda estão aí? Uhum, tranquilo. Sim? Tá. Então, olha só. Então, quando a gente fala em modelos de dados geográficos, a gente tem basicamente dois modelos que nós vamos utilizar, tá? Que é o modelo de campo, ou raster, e o modelo de objeto, que é o modelo vetorial. Então, quando a gente fala em um modelo... Então, nós temos dois modelos, tá? Que é então, esse de campo ou raster e o de objeto ou vetorial. Então, o que é um modelo raster, tá? Então, o modelo raster, a gente vai ter
ver se tem um exemplo aqui que fica melhor. A gente tem imagens com pontos. E cada ponto georreferenciado, ele possui um valor agregado, correto? Então, a gente tem layers, né? Ou a gente pode ter camadas. Então, por exemplo, assim, a gente recebeu uns dados lá de uma dissertação do mestrado, até acho que foi da... Vocês estão tendo aula com a Ângela ou não? Não. Não. Não? A Ângela, acho que ela veio substituir a Carmen, agora na licença da Carmen no doutorado. Quando a gente defendeu o mestrado dela, ela estava trabalhando com os dados de previsões do INPE, eu acho. Não sei se era o INPE ou era o INMET. Acho que era o INMET. E esses dados vinham na forma raster, certo? Só que daí, dentro de uma imagem, eles tinham várias camadas, correto? Então, por exemplo, assim, tu pensa na atmosfera, dividida em várias camadas, né? E dentro de cada camada ele tem um conjunto de pontos que estão associados. Então, por exemplo, assim, eu quero saber a temperatura. Geralmente, o raster, ele trabalha como se fosse um grid, certo? Então, geralmente é 15 por 15 quilômetros, ou 5 por 5 quilômetros, 20 por 20 quilômetros, entenderam? Então, se vocês entrarem lá no CPTEC lá, né, que é para saber a previsão do tempo, por exemplo, ele vai ter dado lá assim, a gente está utilizando o modelo tal de 15 por 15, utilizando o modelo tal de 20 por 20. O que significa isso? Significa o tamanho do grid. Então, ele vai pegar 20 km de largura por 20 km de comprimento, correto? E aí, dentro desse ponto, você vai ter um centroide, que é o ponto central, e esse ponto central ele vai te dar qual que é o valor da temperatura naquele grid, naquela célula do grid, tá? Então, esse modelo raster, ele vai ser sempre dessa forma, certo? Então, você tem que pensar ele como se fosse um layer, um grid. Ele pode se dividir em camadas, e dentro de cada, ele é um conjunto de pontos com valores. Então, se eu quero temperatura, se eu quero umidade, tá? Então, essa imagem, ela vai ter pontos, e em determinado ponto eu vou ter um valor. Ah, professor, mas então como é que eu vou saber qual que é a temperatura de Passo Fundo, correto? Então, tu vai passar a coordenada que tu deseja, ele vai verificar qual que é o ponto mais próximo dessa coordenada e vai agregar o valor associado a isso. Ah, mas como que eu faço isso? Faz isso através das funções geográficas que estão disponíveis, tá? Então, esse é o modelo raster. Depois a gente vai trabalhar com os dados raster quando nós formos trabalhar com o PostGIS, tá? Então, olha só, quando a gente fala no modelo raster, a gente tem células, né? Que é aquilo que eu falei, que são os pedacinhos do grid, compostos por um ou mais pixels, né? Que são esses pontos. Daí, cada ponto, ele vai ter um determinado valor, tá? O que mais? E quando a gente fala no outro modelo, né? Acho que é isso aqui. Quando a gente fala no outro modelo, que é o modelo de objeto, ou também chamado de modelo vetorial, a gente tem que sempre associar esse modelo vetorial a uma determinada forma, correto? Então, o que pode ser essa forma? Essa forma pode ser um ponto, pode ser um vetor, pode ser uma matriz, pode ser um quadrado, pode ser um polígono, pode ser um círculo, correto? Então, a gente não necessariamente está associado a características do terreno, mas sim a formas. E essas formas, depois, elas podem ser georreferenciadas e daí, nesse caso, fazer a interação com os dados, tá? Então, sempre que eu pensar no modelo raster, eu estou pensando no modelo de grid, correto? Com pixels, com pontos. E sempre que eu pensar no modelo vetorial, eu estou pensando em uma forma, tá? Tá, então eu quero saber, quero guardar a forma dos limites de Passo Fundo. Então, eu vou utilizar um dado que a gente chama de um dado vetorial, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Então, um exemplo do modelo vetorial aqui de Florianópolis, né? Então, aqui eu tenho o ponto, né? Que é o Clube 12 de Agosto. Eu tenho uma forma aqui, ó, que é o mercado público, e dentro dessa forma eu tenho um ponto
que é uma peixaria, eu nem sei se existe ainda peixaria Guimarães, correto? Então, você associa a esse teu dado, você pode ter os dados que são os dados convencionais que vão caracterizar esse teu dado geográfico, tá? Tá tranquilo, gente? Conseguiram entender a diferença de um dado raster e de um dado vetorial? A princípio, sim. Tranquilo. Mas viu, professor? Então, assim... Ali, por exemplo, naquela imagem do vetorial, a parte, digamos ali que tem o desenho, o azul, ele seria o mercado público, ele usaria aquele conjunto de pontos para formar o objeto? Ou ele salvaria o Isso mesmo. formato? Tá. Tu pensa numa modelagem, tu vai criar por exemplo, uma tabela de locais lá, certo? Daí tu vai armazenar vai criar um tipo geográfico que são a localização do mercado público, correto? E dentro desse tipo, desse atributo, desse campo, você coloca as coordenadas do mercado público, entendeu? E daí quando você, no outro local, tu cadastrar lá o mercado, a peixaria Guimarães, que é esse ponto aqui, ó, você vai lá na peixaria Guimarães, lá na forma, você vai dizer que ele é um tipo ponto com tal coordenada. Quando você plotar o teu mapa, o teu sistema de informação, ele vai pegar a superfície da Terra, vai plotar, ele vai plotar o mercado público dentro daquela superfície e vai plotar a peixaria Guimarães dentro desse mercado, entendeu? Através do georreferenciamento. Não sei se era essa a pergunta. Mas antes por aí que eu queria ver se tinha entendido. Então, olha só, quando a gente fala em campos e objetos, a gente pode ter muitas representações, né? Então, a gente pode ter escalas ou visões diferentes, né? Vocês têm que analisar bem a questão de como que você vai modelar esse dado, o que ele faz, qual o tipo de relacionamento. Tá? Quando a gente fala em dados geográficos, nós temos que pensar que também possuem relacionamentos diferentes, tá? Então, a gente era acostumado a ter relacionamentos por valor, né? Eu quero saber quais são as pessoas que são da cidade 1, correto? Então, eu faço uma relação com cidades, eu tenho isso. Mas, por exemplo, assim, quando a gente trabalha com dados geográficos, eu quero saber se A é vizinho de B, ou se A está dentro de B, certo? Quero saber qual a distância entre A e B. Então, são operações diferentes de você relacionar os dados, né? Que é diferente daquela relação de valores ou de OIDs que a gente viu até hoje, tá? Então, olha só, gente, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje aí, tá? Então, nessa aula o que eu quero que vocês façam? Aqui tem 2 exemplos de aplicações geográficas. Esse que é o banco de dados de queimadas do INPE, certo? Então, vocês vão acessar esse link aqui e vocês vão poder fazer essas consultas aqui, correto? Pedir para vocês testarem o sistema, tá? E depois esse outro sistema, que é da Embrapa de Campinas, ele trabalha com os índices DVI e NDVI, que é aquilo que eu falei para vocês, que é o índice de refletância da superfície terrestre. Daí eles utilizam a plataforma, esses sensor modes, né, desses 2 satélites, tá? Então você pode fazer um cadastrinho nessa ferramenta, é bem simples, e dar uma olhada. Então, são 2 exemplos de sistemas de informação geográfica que utilizam dados geográficos, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso aí, pode ser amanhã, na aula de amanhã, né? E daí na próxima aula a gente dá uma conversada sobre isso aqui, daí na semana que vem. Tranquilo, gente? Mais alguma coisa? A princípio, tá tranquilo ainda. Tá. Então vocês deem uma olhada nesses 2 sisteminhas que eles vão auxiliar vocês aí a esse entendimento do que vocês podem fazer, né, com esses
dentro do sistema de informação geográfica e principalmente relacionado à modelagem, né, de banco de dados geográficos. Certo? Certo. Então encerramos por aqui, falamos na semana que vem daí, tá bom? Um abraço a todos aí. Vai ter alguma atividade daí de presença para essa semana? Não, daí vocês só. A aula de amanhã vocês ficam para explorar essas duas ferramentas, tá? Tá, beleza então. Feito, valeu. Até semana que vem, Atividade de professor. presença. O que é isso? Não, para uma atividade.